Estamos de volta e vamos falar com a doutora Andressa de Lima Godoy. É o seguinte, gente, o tema de hoje é um tema eu até estranhei aqui um pouco quando o Matheus colocou aqui na minha pauta, porque, assim, até estranhei, me assustei um pouco, mas eu não sabia exatamente assim. Isso que eu vou já começar falando aqui com a doutora é o resultado de uma pesquisa. Não fui eu que falei, não foi ela que falou, foi uma pesquisa que falou que diz assim, a pouca massa muscular pode indicar risco de morte para os idosos. Tudo bem? Tudo bom. Isso é fato? Sim, é fato. Porque como que daí porque assim, o que eu sei, que você deve saber muito mais do que eu, claro, é que assim, que a pouca massa muscular, ela deixa mais frágil, assim, os ossos ficam mais expostos porque não tem o músculo que protege, são mais fáceis a quebraduras. Sim. Mas também a morte? Sim. De que forma? Na verdade, assim, Léo, o processo de envelhecimento, a gente acaba passando por um processo de envelhecimento de todos os órgãos, tá? E o sistema muscular, o músculo esquelético, passa por esse processo também. E o que acontece? Com o passar da idade, a gente tende a ter uma movimentação mais lenta, mais devagar, fazer as coisas com um pouquinho mais de dificuldade. É como se a gente fosse ficando um pouco mais lentificado. Por quê? Pelo desgaste dessas estruturas. A massa muscular, ela é muito importante na manutenção da funcionalidade. O que é a funcionalidade? É a pessoa ser capaz de fazer as coisas dela do dia a dia. Tomar banho, se vestir, vestir uma roupa, sair. Ela ser independente para fazer as coisas dela sem precisar de ajuda. E essa perda muscular, o que acontece? A gente reduz a musculatura, a gente reduz a força para caminhar, por exemplo, né? Uma coisa bem simples que todo mundo faz, caminhada. Reduziu a força para caminhar, isso já vai sobrecarregar mais a articulação. Mas é uma articulação que também já está desgastada, dependendo do que a pessoa fez durante a vida, ela já tem um prejuízo. Então, daí a gente tem dois fatores para dificultar para caminhar. Aí vai passando um tempo, daqui a pouco a pessoa não caminha mais. Porque teve uma atrofia da musculatura, acarretou um excesso de carga na parte óssea, né, na articulação, e aí a pessoa não consegue mais caminhar. Isso eu estou explicando que é a fisiopatologia, né? Como que se desenvolve esse processo de perda de massa muscular. Existe um nome para isso que a gente chama de sarcopenia. O que é isso? É ter pouca quantidade de massa muscular. Às vezes você vê um idoso mais fortinho, robusto e acha que ele está super forte. Mas, na verdade, com o passar da idade, a gente tem uma substituição do tecido muscular por um tecido gorduroso. Então, às vezes, o que a gente olha não é bem verdade. Se a gente for analisar mais a fundo, ele parece forte, mas ele não tem musculatura, né? Certo. Não tem essa reserva para ele de energia. E essa sarcopenia, que é o nome que a gente dá cientificamente para isso, é um fator de risco independente de mortalidade no passar dos anos. Até existe um exame chamado bioimpedância, que ela consegue ver certinho quanto de massa muscular, né, massa magra que o indivíduo tem, e alguns aparelhos mais modernos dão até uma expectativa de vida. Por isso, porque quer dizer o quê? Nossa, que ruim saber, né? Se bem que um dia vai ter que ir mesmo. Vai ter que ir. Se a pessoa tem uma reserva melhor, por exemplo, uma pessoa que sempre fez musculação, sempre foi muito ativa, tem uma boa reserva muscular. Ela tem uma pneumonia e vai parar numa UTI, vamos dizer assim. Certo. A chance dela sair é muito maior do que uma pessoa que não tem essa reserva energética, sabe? Certo. Aí que viria então essa falta muscular que pode levar à morte? Isso ou não ainda? Ainda não. É as duas coisas, contribui para esse processo. Eu brinco que é como se fosse o soldadinho que foi para a guerra. O soldadinho que foi para a guerra vai com a mochila cheia, e aí ele chega lá, gasta energia, ele volta debilitado. Se o soldadinho está indo para a guerra sem mochila, sem comida, como é que ele vai voltar? É mais ou menos isso. Se o idoso já tem que passar por um processo, uma infecção, uma cirurgia, fraturou o fêmur, que é muito comum e que também, muitas vezes, é em virtude desse processo, né, causa e consequência, ele não tem essa reserva para enfrentar aquela situação. Então, ele vai voltar muito mais debilitado do que um que foi com essa reserva muscular melhor, sabe? Sei, mas daí assim, por exemplo, a que ponto chega essa causa morte em relação a essa falta dessa musculatura?
Tem vários pontos, né? Esse é um deles do processo. Outro ponto é que massa muscular está relacionado com o perfil nutricional do indivíduo. O que seria perfil nutricional? Você pode estar desnutrido, pode estar eutrófico, que você está dentro da sua média de nutrição, né? Tem um peso adequado para a sua altura e uma boa quantidade de massa muscular, porque o peso por si só pode ser só gordura, quando a gente analisa só o peso. A pessoa pode ter... E até o magro pode ter excesso de gordura, né? Não é porque ele é magro que ele não tem a gordura. Isso, né? pode ser um falso magro. Falso magro, você olha, justamente. parece magro, mas vai ver bem, tem mais gordura. Mais gordura do Isso. que músculo. Então, a musculatura, a quantidade de musculatura, ela está muito relacionada com a parte nutricional. Se o indivíduo é bem nutrido e ele exercita essa musculatura, é um indivíduo que ele tem mais força e ele tem mais capacidade de enfrentar eventos Porque adversos. eu sempre cito, quando assim, as conversas geram aqui no programa em relação a esses casos, por exemplo, de geriatria ou não, de cuidados e coisa e tal, com a questão da idade, eu sempre cito alguns casos que a gente vê que tem, por exemplo, tem vários programas e que as coisas de televisão, principalmente, que a gente vê pessoas de 80, 90 anos, que não é... Bem, que eles nadam, que eles andam, que eles dançam, que eles saem. Então, essas são exceções? Na verdade, não são exceções. É que são pessoas que eu imagino que até por viver da questão da imagem pública e tudo mais, elas dedicaram durante a vida um pouco mais para essa parte, né? Porque assim, Léo, não existe segredo, né? Hoje em dia todo mundo está vivendo mais. A questão é, estamos vivendo melhor? Porque muitas vezes a gente vive mais, mas fica 10 anos acamado com a sequela de AVC. E como que chegou nesse AVC? Vem um capítulo antes em tudo que a gente fez durante a vida. Porque tem muita gente ainda pensa, né? Bebe no final de semana, tem a questão do cigarro, não se alimenta direito, não quer nem saber de atividade física. Ah, quando eu me aposentar eu vou fazer isso. Aí eu vou ter tempo para fazer isso. Só que daí tem que fazer desde sempre, né? Exato. Só que é igual construir uma parede, é um tijolinho por dia, entende? Não tem como depois você deixar para recuperar isso que não recupera. Porque assim, também algumas coisas você tem que fazer uma contrapartida, né? Por exemplo, assim, como eu te falei que eu tenho a balada, eu bebo no final de semana. Sexta, domingo, assim, não bebo de cair, mas eu bebo todo final de semana. Sim. Só que eu tenho uma contrapartida que, por exemplo, assim, é uma coisa que isso não é por opção, é porque eu gosto mesmo. Sim. Eu como muita fruta, muito legume e sempre faço uma reposição de vitaminas, mas não que eu faço por fazer. Eu vou no médico, que tem a doutora Daniela Araújo, que faz pra mim e tal, ela faz os exames, ela vê o que precisa. Não sou aqueles loucos que vai na farmácia, me dá esse e vai tomando. Não. Aí vê vitamina, toma tudo. Então, quer dizer, eu sei do que o álcool vai causar, mas em contrapartida, não que vai resolver, mas eu vou aliviar um pouco, acredito eu, né? Você como médico pode me dizer, ou se eu estou me enganando. Eu acredito que eu tomando essas atitudes assim, eu assim, amenizo um pouco o dano, não totalmente, mas amenizo um pouco. Ou estou totalmente errado? Ameniza um pouco. Um pouco, que a gente sempre tem a ideia na cabeça de que saúde é uma balança, né? A gente judia da saúde aqui, depois faz o peso do outro lado para tentar equilibrar. Só que, na verdade, ela é mais parecida com um murinho, que você vai ter que colocar todo dia. Daí, por exemplo, durante a semana você se dedica, faz atividade física, cuida da alimentação, tudo. Aí, no final de semana, você tirou alguns tijolinhos do muro, entende? Aí as pessoas falam isso pra mim, mas porque eu falei, eu não quero viver pra sempre, eu prefiro viver assim, bem, e quando for pra ir, vai. Quando chegar uma altura e dizer, você não pode mais beber, não pode fazer isso, eu paro, entendeu? Mas daí já tá no fim mesmo. Mas depois você deixa pra depois, mas daí já tá no fim, sabe como? Tá. Eu sei que a minha teoria não é a certa, ninguém siga a minha teoria aí não, mas a minha teoria sim, sabe? Até porque, veja bem, eu ainda, talvez, isso também me folgue um pouco, me deixe folgado, sabe? Porque eu não senti ainda nenhum efeito em relação a isso. Porque eu faço meus exames com ela, triglicírios, colesterol, eu tô tudo zerado, sabe? Estou assim, até quase abaixo da média normal. Eu não passo nem da média, pra você ver como eu tô. Assim, isso eu tô fazendo, fazem 12 anos que eu faço todo ano, sabe? E daí faço os exames todos, faço coração, faço tudo, sabe? Então, assim, em nenhum exame, e ela mesma fala assim, olha, que ela me conhece, ela sabe como é que eu faço as coisas nela, assim, se eu não te conhecesse, eu pegava esse exame aqui e dizia que era de um camarada de 20 anos, sabe? Mas como eu te conheço, eu não acredito como médica que ela me diz,
Como é que você pode fazer isso? Então, claro, devo ter alguma sorte, talvez. Sim, não, é como você falou, ameniza. É. Né? Ameniza um pouquinho o efeito, mas aí vamos ver se lá com os 85, 90 Ah, anos. não, mas aí já tô no né? lucro. Não, 80 anos já tô no lucro. O que vier tá de boa, não tem problema. Eu quero viver Sim. intensamente isso e depois o que vier dos 80, Tá se não vier, eu me dou cabo. Daí Entendi. não é nada disso. Entendeu? Porque assim, Sim. não, eu acho, sabe que eu comparo às vezes, sabe o que que é? Eu vejo algumas pessoas, aquelas bundudas de escola de samba, sabe? Aqueles caras que só comem batata doce, frango, só batata doce, frango e não comem nada. Eles vivem naquele regime. E daí, entrevistado que eles são, as pessoas perguntam se eles têm vontade. Eles dizem que têm vontade, mas não querem sair daquilo. Sim. Eu acho que aí é um... Claro, cada um faz o que quer, né? Mas assim, eu acho que é um sacrifício de uma vida inteira. Comendo só aquilo, para ter aquele corpo, para sair na frente da rainha de bateria de escola de samba, o cara para ficar sem camisa, aparecer nas novelas e tal, que eu acho válido também. Sim. Mas eu acho que é muito sacrifício. Assim, né, Léo? A vida, ela é feita de escolhas, É. né? É, você vai fazendo as suas escolhas pelo que você acha que é melhor e cada Olha, escolha tem consequência. A minha mãe, ela faleceu com né? 98 anos, lúcida, comia de tudo, comia feijoada, comia costela gorda, comia tudo. Mas ela sempre dizia assim pra mim, pra nós todos lá, sempre dizia, vocês comam tudo que vocês quiserem comer, pouco, pouco, Sem e não exagerar. todo dia. Sim. Por exemplo, assim, se eu vou comer um x-salada, eu como um x-salada, espera aí 15 dias, um mês pra comer x-salada Sim. de novo, comer não Sim. comer x-salada na hora do Todo almoço, na hora dia. da janta, na hora do almoço, na hora da janta. Sim. E só aquelas comidas com batata frita, aquelas coisas. Então ela disse, come batata frita, mas não come um prato. Sim, Como exatamente. um sim. pouco, Sim, né? sim. Então ela disse que daí o organismo não sofre. Quer dizer, na teoria dela, que ela não era médica, não era nada, Sim. mas ela é uma teoria que eu acho que era assim, a certa, porque você veja, com 98 anos ela nunca teve problema de demência, enxergava bem, ouvia bem, fazia tudo, fazia macarrão, fazia pão feito em casa, macarrão, ela sovava, eu não consigo sovar o pão, o macarrão que ela punha na máquina e ela fazia, entende? Sim, sim. Então eu acho que há um processo também de continuidade, não é? Sim, sim. É aquela coisa, tem que tentar ver o que é melhor para cada pessoa, mas assim, você sempre saber que tá tomando a decisão. Ah, vou comer batata hoje, mas fico 15 dias depois e faz o meio de campo. Porque, né? assim, claro que cada um escolhe, mas eu acho que, assim, não sei, porque eu nunca fiz uma opção tão drástica assim. O que eu te falei que eu gosto de fruta e verdura, mas eu como de tudo. Come tudo. Mas eu gosto mais desse tipo de coisa, sabe? Mas eu Sim. como de tudo. Agora, eu não sei essas decisões tão drásticas, se elas contribuiriam, no caso, você como médica, por exemplo, se eu tivesse, que nem eles falam, por exemplo, vamos supor lá, 30 anos, eles resolvem, 25, 30 anos, a fazer essa dieta e seguem essa dieta. Ela terá reflexos bons lá no futuro, sem ter ingestão de outra coisa? Aí que tá. Aí que tá. Tem que ver qual que é a dieta, né? Claro. Normalmente é batata doce, que eles comem Sim, batata doce com sim. frango, e daí verdura, algumas verduras, mas é essa coisa batata doce com frango. O que a gente defende, assim, que vê de trabalho científico e tudo mais, é que quanto mais colorido for o prato, melhor. Isso aí. Pelo menos 7, 8 cores no prato por dia, né? E variando de legumes, verdura, carboidrato, leguminosas, né? Feijão, grão de bico, essas coisas. Então, o ideal é que você vá sempre fazendo uma variação do cardápio, até porque cada alimento ele tem nutrientes diferentes e forma de absorção diferente de cada alimento, né? Então, quanto mais você modificar isso, é melhor. E outra coisa que tem hoje em dia, tem muito estudo sobre a flora bacteriana do intestino. O que é isso? No intestino, a gente tem milhares de bactérias Certo. que moram lá e elas são nossas amigas, tá? Certo. Elas ajudam no processo de absorção dos nutrientes e na nossa digestão. O que acontece? Hoje em dia, como está tendo muita alimentação industrializada, pouca verdura, pouca fruta, pouca coisa assim, essa flora, ela se modificou muito. E hoje em dia está tendo muito trabalho mostrando que é importante manter a flora intestinal bem preservada, porque ela é uma forma de defesa para a gente. Se a gente come alguma coisa ruim, mas ela está forte, é como se fosse um muro de defesa. Certo. Ela vai ajudar a gente não pegar aquela infecção. Ela segura ali, aquele muro não cai. Se Isso. fosse um muro, não cairia. Fisicamente e quimicamente Certo. também, né? Pelo processo que ela faz. Se aquilo ali está meio fraco,
a bactéria pode entrar pelo intestino, faz uma gastroenterite, faz coisa assim. É muito comum, por exemplo, o paciente que usou antibiótico para uma amidalite, um problema de infecção qualquer, e depois começa com diarreia. Essa diarreia acontece porque ela também mata essas bactérias boas lá do nosso intestino, que é uma diarreia pós-uso de antibiótico, porque mata a bactéria que está fazendo a infecção da amidalite, mas mata também essas bactérias. E elas são muito importantes nesse processo nutricional, da defesa do nosso organismo. Sim, nutricional também, e assim, eles têm muitos trabalhos hoje em dia, até ainda não tem trabalhos grandes, né, mas assim, muitas coisas boas saindo, né, de qualidade científica boa, mostrando até questão relacionada com depressão, com demência, com vários problemas, que o problema não seria só a questão da ingesta. Já vi alguns estudos desses aí que as pessoas se preocupavam antes, não se preocupavam tanto com o intestino e suas variações, né? E agora acham que ali é a solução de muitos outros casos. Agora, pessoal, voltando ao intestino, você já ouviu falar, ou já tem conhecimento, eu não sei o nome. Tá. É um negócio assim que ele forma tipo uns grãozinhos, você põe no leite e toma, ele coagula como se fosse um iogurte. Não é o kefir? É esse mesmo. Tá. Esse kefir, que as pessoas falam, que ele é bom para auxiliar a questão intestinal também. E isso é um fato ou não? Não há prova disso? O kefir, ele é um alimento, né, que tem suas propriedades também, e assim como todos os alimentos, a gente não tem muitos estudos porque tem que pegar uma população, dar só kefir para ela para ver o efeito. Então é difícil quantificar o quanto que é o efeito do kefir, ou o efeito de que as pessoas que usam kefir já têm um certo cuidado maior com a alimentação, entende? Para a gente atribuir o efeito a ele. Mas eu vou te dizer de prática clínica do dia a dia, que eu tenho alguns pacientes que usam e eles me relatam uma melhora importante, tanto de hábito intestinal quanto de imunidade. É isso que as pessoas falam, justamente, que é um crescimento na imunidade. Sim. E o intestino, que às vezes estava desregulado e tal, ele volta a funcionar normal. E as pessoas até que tinham problemas gástricos, assim, até de um começo de uma gastrite, alguma coisa assim, não estou dizendo que isso cura. Sim. A tarefa estatística, a gente já vai ver essa estatística aí. Assim, eu não estou dizendo que isso cura, então falando para o nosso telespectador que cura, porque assim, eu sempre falo para o telespectador que aqui não é uma consulta, é uma conversa, para a pessoa não levar como consulta, né? Então assim, o que acontece? Eu ouço até as pessoas dizendo que se aliviaram um pouco daquela queimação, daquela coisa, que também pode ser que ele faça bem para isso, não é? Já que ele age em todo o intestino. Essas coisas eu acho que são muito importantes, né? Essas coisas naturais a gente buscar, porque é uma alternativa muito boa do que a gente encher a pessoa com vários remédios. Justamente, porque a minha mãe sempre dizia, se não fizer bem, mal também não vai fazer. Quando é natural. Mas quando é natural, assim, ela falava. Tem algumas coisas naturais que fazem mal. Né? Faz mal? Algumas coisas tipo o que seria assim? Eu tô falando na questão geriátrica mesmo, assim. Tem muitas coisas, por exemplo, algumas coisas que ajudam a deixar o sangue mais fino, né? E daí tem risco de hemorragia. O que seria o sangue mais fino? De afinar o sangue, por exemplo, o ginkgo biloba, ele ajuda a afinar o sangue também. Então, às vezes a pessoa está tomando para uma coisa, mas ela teve um acidentezinho de carro e fez um sangramento até dentro da cabeça e tudo mais, né? E aí você torna mais perigoso. Então assim, a gente sempre algumas coisas, buscar as coisas naturais, mas procurar saber, pelas informações, quais são os efeitos dela e os riscos também, né? Porque as pessoas fazem muitos chás que misturam tudo, né? E acabam elas se envenenando praticamente, se envenenando que vai morrer. Porque tem coisa que faz mal. Mas elas misturam tudo. E assim, eu sei de gente que faz tudo no chá. Eu, por exemplo, misturo tudo no suco. Mas o meu suco faz assim, eu misturo daí couve com brócolis, com tomate, com maçã, com laranja, com cenoura e bato tudo isso, sabe? Sim, isso Agora, é ótimo. As pessoas misturam nos chás ervas, que a erva é uma coisa assim que você não conhece muito, né? Sim. Se a gente for parar para pensar... Pode intoxicar até o intestino, assim, o organismo da pessoa. Pode acontecer. A gente orienta assim, se a pessoa tem confiança naquilo, pelo menos buscar informação, saber a origem. Que às vezes é vendido uma planta, mas na verdade é uma outra planta, né? Que é parecida, mas que pode ser venenosa. Tem pessoas que sabem bem essa parte, né? Mas quem não sabe que tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, o chá de boldo que todo mundo fala que é bom para desintoxicar o fígado, que é bom para dor de cabeça, coisa e tal. Só que tomado em excesso também faz mal. Prejudicial. Aquela coisa da dose, né? Da dose, que a minha mãe sempre fala, um pouquinho de cada vez, pouquinho de cada coisa. Nada de exagerar. Porque então eu vou tomar um balde e o meu fígado vai ficar zerado. Não é assim. Agora, Andressa,
Fala pra gente assim, então, como é que as pessoas, embora, não voltando àquela questão, não adianta me aposentar para começar. Se bem que, mesmo começando na aposentadoria, você pode aliviar alguma coisa, mas não vai resolver, não é? Sim. Melhor do que não fazer, não é? Não, nunca é tarde, Nunca né? é tarde, Sempre vai ter mas benefício. sempre é bom começar antes. Exatamente. A questão alimentar também e tudo, Sim, né? atividade física, alimentar e os hábitos é fundamental, né? Hábito de bebida e cigarro, principalmente, que a gente tem muito problema hoje em dia. Eu tenho meu problema. Ai, não. Mas assim. Mas é da sociedade, Léo, fica tranquilo. É a sociedade inteira. Mas veja bem, ó, o que acontece assim, por exemplo, as pessoas, elas, por exemplo, eu vou citar um caso que não tem nada a ver com a nossa conversa, mas comparativo. As pessoas assim, acabam entrando em dietas assustadoras, não é? As pessoas que querem perder peso, Sim. elas acabam entrando em dietas que assustam. Tem pessoa que fica 10 dias, 15 dias só comendo abacaxi. Sim, sabe? sim. A pessoa desnutre, ela perde peso. O problema é quanto tempo que ela vai manter aquele peso e com qual qualidade, Que né? normalmente depois, quando ela começa a comer de novo, volta. Não é? E assim, por exemplo, você falou das pessoas que têm prática, que fazem musculação e tal. Mas ocorre muito que as pessoas, depois de uma certa idade, principalmente os homens que são mais musculosos, aquilo cai tudo, fica tudo assim. Mais flácido. Aquilo cai porque eles deixaram de fazer ou é uma coisa natural de acontecer? É natural do envelhecimento, né? Mesmo que a pessoa continue praticando, embora, claro, acredito eu, ela vai diminuir a quantidade de peso. Às vezes não. Às vezes consegue manter até eu vi mesmo os senhores na TV bem velhinhos e erguendo peso bastante. Sim, eles conseguem manter. O que tem é assim, o nosso pico de força muscular é com 30 anos de idade. 30 anos a gente tem o máximo da nossa força muscular, tá? Passou disso, já vai começar a perder. 31, 32 já está perdendo. E assim vai progressivamente se a gente não fizer alguma coisa. Porque junto com a questão muscular, tem toda uma alteração do metabolismo. Com o passar dos anos, a gente vai perdendo água. Um bebezinho que tem mais de 70% do corpo de água, num idoso nonagenário de 90 e poucos anos, a quantidade de água acho que não chega a 30% mais ou menos, do peso total. Então, assim, isso modifica até a textura da pele mesmo, né? Que o idoso vai ficando com a pele mais flácida, como você falou, fica mais fina, fica mais suscetível. E também pela questão do colágeno e outras substâncias que ajudam na estrutura da pele. Quando a gente é mais jovem, a pele é mais firminha, né? Certo. O pessoal fala bumbum de bebê, né? É tudo durinho. Vai passando o tempo, essas ligações, assim como todo o corpo, também vão perdendo, né, a sua força entre as células e vai ficando mais flácido. É claro que se você tem atividade física, consegue estimular, vai demorar mais para perder isso. E tem casos, por exemplo, a gente tem muitos, hoje em dia, em outros países, idosos atletas, que chegam nos 90, 100 anos na maratona. É isso, entende? que eu tô falando, que tem mesmo. E é muito legal. Até esses dias eu fui no congresso... Mas Pode falar. mas esses maratonistas, ou então, eu tenho um senhor que eu vi não sei aonde, que ele nada muito, ele nada 10 quilômetros na piscina lá, só de ver ele nadar eu cansei já. Entende? Esses são praticantes de antes já, não é depois que me aposentei. Geralmente sim. Né? Tem alguns casos é depois que se aposentou, mas geralmente já tem um hábito antes, né? E daí depois continua, mantém o mesmo hábito. Pelo menos hábitos pequenos. Pode ser que a pessoa já tenha um hábito menor e aí depois intensificou. Mas geralmente sim. Esses que mantêm geralmente já tem história. Ele tá fazendo sinal ali que eu tenho que parar, sabe? Mas tem que parar. Onde é que acha você, minha querida? Olha, gente, vou falar de novo para vocês. Não é uma consulta aqui, é uma conversa. Então, alguns sintomas que ela falou, que eu citei, alguma coisa, não são sintomas para você correr no médico ou você matar. Tudo tem solução, entendeu? Tudo tem solução e talvez não seja nada disso. Porque há sintomas que são parecidos de causas que não são as mesmas, não é? Sim, exatamente. E aonde que as pessoas podem te encontrar, então? De consultório? Pode ser. Se tiver alguma dúvida, quiser ir lá fazer uma consulta, alguma coisa. Consultar, vai bem-vindo. O meu consultório é na Coronel Bittencourt, do lado da Santa Casa, na rua Coronel Bittencourt, do lado da Santa Casa. 474, ou na Santa Casa, no Centro de Especialidades também. Esse centro de especialidade é maravilhoso, Santa Casa. Eu já fiz umas matérias lá, é maravilhoso porque lá você pode, se você não tiver um plano de saúde e não quiser esperar as filas do SUS, você vai lá, as consultas são mais em conta, não é? Há especialistas para cada área. Sim. É um local bonito, um local que você não fica esperando 5 horas, não é? Se marca com antecedência, não é? E tem para todas as especialidades. E o custo
praticamente em vista de outras consultas e de outros casos, é praticamente irrisório e o atendimento é maravilhoso. Sim, não é? a equipe é bem boa lá mesmo. Obrigado, querida. Tá certo, obrigada, Léo. 2 minutos a gente volta.